aí, galera, estamos mais uma vez aqui com mais episódio do nosso canal Hóspedes do Temple. E, para começar, lógico, eu vou dar aqueles lembretes essenciais para vocês. E para você também, que não entende o funcionamento do algoritmo do YouTube. Quanto mais você compartilha o nosso episódio, que você dá like e faz sua inscrição no canal, você vai receber o nosso conteúdo sempre que o YouTube ele oferecer para a gente. E o algoritmo vai entendendo que o conteúdo é legal, o conteúdo é interessante, o conteúdo tem qualidade e a gente vai começando a aumentar o número dos nossos inscritos. E hoje a nossa entrevista é uma das entrevistas que eu mais tenho carinho, embora eu tenha carinho por todos, não fiquem com ciúmes. É com a professora de moda, Ana Paula Carvalho, e daqui a pouco ela mesma vai se apresentar e falar sobre o trabalho dela, e o nosso professor Jorge Cruz, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ, que eu amo tanto, porque eu também sou uergiana, e quem é uergiano sempre será uergiano. É verdade. E é isso, até o Ronaldo que está filmando é uergiano, então nós estamos aqui no mundo da UERJ e da PUC, que também é uma querida também, né? Muitos professores nossos acabam se especializando em algo na PUC. Então nós vamos começar falando um pouco de cinema. Já apresentei o professor, e o professor agora vai ficar por conta dele, falando da sua primeira experiência de cinema, como é que ele se sentiu indo por esse caminho. Lembrando que o professor se formou em História da Arte dentro da educação artística, que eu também me formei, e é uma área da UERJ que necessita até de que vocês conheçam, que vocês saibam que existe, tá? Porque muitas vezes, às vezes, conversando com as pessoas, elas não sabem que existe essa graduação. Então, com vocês, a palavra querida do professor Jorge Cruz. Ok. Bom dia, boa tarde a todos. Né? Bom dia, boa tarde, Ana Mil e Ana Paula. Bom, como comecei no cinema, foi meio por acidente, né? Na verdade, eu queria estudar alguma coisa da arte, de artes, mas não tinha, eu em particular não tinha talento para nada de arte, né? Porque o cinema me permitiu trabalhar com maquinário que capturava as imagens em movimento, e isso daí me permitia muitos trabalhos, inclusive através das entrevistas, dos chamados documentários, que eu sempre gostei muito e continuo gostando. Ele é o culpado, ele é o segundo culpado. O primeiro culpado foi meu pai, que era um apaixonado por cinema, e o segundo foi é você, quando que numa das disciplinas da formação, da graduação, a turma tinha que fazer um filme para terminar, né? E eu lembro que o nosso curta chamava Manequim. Até hoje eu tenho aquilo que a gente faz, como é o nome daquilo que a gente faz? Programa, né? O programa com um desenho que eu improvisei, só foi na Xerox mesmo, né? Porque a gente não tinha a estrutura de hoje. E toda vez que eu pego lá, eu fico, ai meu Deus, como eu adorei. Eu fui a diretora, lembra? Eu fui a roteirista e diretora, que você acabou me botando como diretor, e você dirigia a gente. E eu treinando lá como diretora. Então, ai gente, que experiência maravilhosa. E aí eu dei continuidade de alguma forma ao audiovisual. Na verdade, naqueles tempos, naqueles idos, e bons tempos, bons porque excepcionais, os estudantes, eu trabalhava com os estudantes o seguinte: montávamos uma equipe por turma, e essa equipe era responsável por uma realização. E a realização da Ana Miriam foi uma das que a Ana Miriam dirigiu e roteirizou, foi uma das primeiras que eu guardo na memória e para sempre, né, que é Manequins. A edição é realmente fabulosa, é muito boa, é muito bom esse trabalho, viu? Porque, na verdade, já sempre pode ser um pouco melhor. Sempre.
Sempre. Sempre. Tudo na vida, né? Sempre pode dar Tudo uma na melhorada, vida. né? Sempre. E o cinema não é diferente. É exatamente assim. E a Ana Miriam foi uma excelente diretora, porque se preocupou, Manequins eram das louras, né? É que a gente meio que fez um trabalho sobre preconceito mesmo, Hum, né? Numa loja de roupas sofisticadas, uma pessoa mais simples não podia entrar, outra podia. Aí fizemos uma sequência só de pessoas de fotos até do Sebastião Salgado, uma é. pobreza extrema. A gente vai fazendo esse Nossa, contraponto, né? Para fazer Foi. uma história. Foi muito legal. A turma realmente fez um trabalho excepcional. Nós vamos passar aqui para a Ana. Eu vou fazer uma pergunta muito básica, mas que é complexa. O que é moda, Ana? moda, na verdade, representa toda a linguagem de comportamento da sociedade, né, ao longo do tempo, né? Então, a moda, claro que é uma invenção capitalista, burguesa. O que eu quero dizer é que as outras sociedades que não têm a questão do consumo, elas desenvolvem a sua maneira de trajar para atender os seus significados, Ai, fala mais sobre isso. né? Por exemplo, vamos pensar assim, os trajes dos indígenas, sem antes sofrerem o processo de aculturação, né? Certo. Então, são trajes pertencentes à indumentária indígena. Quando a gente fala indumentária religiosa, porque tem todo um código vestimentar dentro daquela hierarquia, por exemplo, da igreja. Certo? Independentemente que você vai falar em capitalismo, pensando em Idade Média, século 7, 8, sim. Mas havia. Quem poderia usar tal cor? Qual era o tipo da modelagem de um determinado traje da igreja? Estou falando da igreja porque me veio à tona, mas pensando nos nossos indígenas, eu acho que a gente tem que resgatar sempre isso. Não é algo no olhar do exótico do europeu, porque infelizmente... Isso existe, é o etnocentrismo, né? Isso. E o conceito da moda perpassa muito por uma visão europeizada. E a gente acaba não valorizando o que é genuinamente nosso. Lógico, a gente está no século XXI, temos diversos designers, algumas a gente poderia até citar nomes, que usam a nossa renda, né, que se preocupa com o nosso artesanato e agregando valor na maneira de se trajar. Porém, o sistema capitalista, eu falo muito mais do século XIX para cá, ele é que desenvolve esse conceito de tendência. De tendência para o consumo. Para o consumo. E um consumo muito veloz, né? Hoje, no século XXI, você já tem uma visão de fast fashion, slow fashion. O que é fast fashion? Ah, fast é porque é rápido e muito longo, né? É assim, aquela coisa, você vai na C&A, daqui 10 dias não tem mais aquela peça, já está outra. E o slow fashion não, são aqueles peças de roupa, né, mais atemporais, né? Por exemplo, essa roupa que você está hoje, ela é totalmente atemporal, porque você gosta de textura, o tom. Ah, mas a cartela de cores está muito na tendência. É verdade, mas é uma cor que vai passar independentemente desse momento. Por isso que as pessoas falam, esse verão vai ser tal cor. Isso. E aí todo mundo embarca. Naquela cor. Aí você, mas eu quero embarcar em outra cor. Você vai ter dificuldade de comprar aquela peça com aquela cor que você está sonhando, né? Porque não vai ter no mercado. Não vai ter. No sistema da moda, ela é produzida a cada 2 anos. E agora até, eu diria que até antecipou. A cada 1 ano. Até brinco que é que nem escola de samba, né? Terminou o desfile, já está o pensamento no próximo ano. Mesma coisa, o outono e inverno já está no outono e inverno do outro ano. Eu estava lembrando aqui, Ana, do filme Diabo Veste Prada, naquele momento em que tinha que escolher a cor do cinto. E os tons eram muito parecidos, até a menina riu, né? A personagem da Anne Hathaway, ela ri porque ela falou igual. Aí a outra fala assim, mas essa blusa que você está usando aí, comprada numa loja popular, nasceu de uma escolha daqui. É bem assim, não é? Exatamente. Você acha que esse filme é uma referência, né? Eu diria que tem 2 filmes que são referência. Um é Preta Porter, um filme que é da década de 80, se não me falha a memória, final de 80, 90, né? O Diabo Veste Prada, né?
E tem alguns outros interessantes, mas esses dois, assim, não tem como deixar de não entender essa dinâmica da moda, da elaboração de tendências, né? E até eu diria de interferência de comportamento. Porque interferiu no comportamento dela, que se vestia de uma forma muito comum, assim, largadona, e de repente ela estava lá toda montada. Exatamente. Né? E por isso até ela foi promovida. Exatamente. Né? E até eu brinco que a gente tem essa coisa hoje em dia, né, que eu digo no século XXI, da construção dos personagens. Né? O que hoje a Miriam quer ser? A Miriam quer ser agora a diretora de cinema? Como é que ela vai se portar? Como é que ela vai se trajar? Esse código vestimentar que você está hoje é o mesmo que você vai tomar um chopinho na sexta-feira? Pois é, diferente, né? Então, altera. Claro que aí eu vou ter uma linguagem até um pouco mais, digamos assim, talvez não sensível. Os meninos, eles são mais, assim, descolados nisso, né? Sim, porque é uma questão cultural. Nós estamos o tempo todo tendo que estar arrumadas, produzidas e buscando mercado de trabalho, enquanto para esse universo, né, é mais veloz. Ou seja, uma calça jeans, uma camiseta bacana, um tênis bacana, o cara já. Né, claro que essas coisas estão mudando, né, gente? Quero deixar isso muito claro. É tudo muito dinâmico, né? Exatamente. E com a globalização, né, eu sempre gosto de falar. E uma sociedade líquida. Exatamente. A gente, né? Tudo, né, tudo se constrói e também desconstrói simultaneamente, né? É tudo rápido mesmo. E do seu gosto, assim? Se você tem uma coisa que você realmente, assim, pô, isso aqui é a menina dos meus olhos na moda. Olha, tem, assim, vários designs que eu tenho muito apreço, que eu acho que tem uma produção de criação. Eu, particularmente, essa coisa da alta costura, acho lindo, né? Os famosos broad style, eu acho, assim, incrível esse processo criativo, porque as pessoas acham que, assim, moda é isso. Ah, agora é marrom, é isso. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem toda uma construção, uma pesquisa, né? Por mais que no Brasil não se valorize tanto o pesquisador, né? Infelizmente é verdade, mas tem todo um levantamento, né? Não digo só da matéria-prima, da produção, do desenvolvimento do produto. Da concepção, que é o processo criativo. Mas você diria que esse processo ele está sempre atendendo ao capitalismo? Tá, não tem como. Eu acho que não tem como ainda. Porque assim, eu vejo muita gente falando, eu estou fazendo uma moda sustentável. Até que ponto é sustentável? Até que ponto ela é sustentável? Essa é a questão. Até que ponto é? Porque aí pega a mão de obra e não quer pagar bem a costureira. Quer dar centavos para a costureira. Qualquer coisa. Então, já tem uma exploração aí. Aí vai comprar um tecido mais barato, porque o tecido que tem, né? Por exemplo, um algodão orgânico é mais caro. Porque também o consumidor não quer pagar mais caro. Olha que situação. Muito. Não é só complexo, né? Eu acho que a moda, ela reflete exatamente o que é a sociedade. A desigualdade. Nitidamente. Nitidamente. Chega a ser assintoso, né? Sim. É isso aí, Ana, mas vamos passar aqui para o professor, justamente pegando o gancho do que você está falando. Professor, a gente sabe que figurino, né, ele também é uma categoria que recebe prêmios. Qual é a sua visão sobre essa questão, tudo que a Ana estava falando, do capitalismo, das tendências no cinema, na construção de um personagem? Como mais ou menos funciona a escolha do vestimento, da vestimenta, do figurino, acoplada à construção psicológica de um personagem? Na verdade, parece-me que primeiro a gente decide no cinema o período e depois encaixa os figurinos e tal nas personagens. Escolhendo aí sim as paletas de cores, tudo aquilo que vai ser definido na edição, depois da edição. Na verdade, na organização das cores dos filmes. Então, por exemplo, filmes como Preta-à-Porter, O Diabo Veste Prada, que foi citado aqui e bem citado,
O Prêt-à-Porter, inclusive, chega ao final com os modelos desfilando luz, não é isso? Eu acho que é. Eu não lembro. No final era. Isso. É. É bem simbólico isso. Bastante. E o que vai significar esse final para o público? Quer dizer, é aquela história do rei está nu, né? Quer dizer, ou seja, não há uma roupa específica para ele, ou há, né? Ou há. Quer dizer, como é que a gente vai pensar o figurino no cinema? Isso tem a ver com o todo de um filme, né? Outros filmes mostravam, e aí historicamente, né, como é que o figurino é ou deixa de ser importante para uma história, mas ele está lá, está presente. Ou seja, as personagens, mesmo em filmes como, por exemplo, Dogville, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso, ele está lá, não tem cenário, mas o figurino está lá. Porque o figurino veste os atores, veste o elenco. Né? E o elenco, ele se desenvolve de acordo com os figurinos que ali são colocados. Né? Ou seja, se determinada personagem tem que ser mais vermelha, ou mais verde, ou mais azul, isso é definido antes, mas no final ele tem que estar. Mesmo que não seja o azul, ou o vermelho, ou o amarelo que nós tínhamos pensado. De alguma forma, esta cor que está lá, na paleta dos diretores e tudo isso. Interessante mesmo isso. O figurino, ele marca uma intenção da sociedade, uma intenção de demonstrar as diferenças, né? De localizar onde cada um seu lugar. É isso aí. Né? E no caso do cinema brasileiro, em particular, nós ficamos vendo filmes que não têm público, absolutamente não tem. Né? São filmes que assistem 300, 400 pessoas e tal. É muito pouco para um filme. Mesmo ali, os figurinos são importantes e recorrentes. Muito recorrentes. Porque se nós vemos, claro, evidente que tem as nuances de moda de um determinado período, se antes usava a roupa mais justa, aí depois se usa roupa mais larga e tal, né? Sempre as cores e o tipo de vestimenta é determinante do tipo de personagem. A comédia brasileira, ela não foge a isso. Ela apresenta as personagens de acordo com as paletas de cores do filme ou da personagem e tal, e puxa-se o filme para aquela ali. Nesse filme, Urubus e tal, também, tá? Ele não escapa a essa daí. Tudo bem que seja o tipo de cor que nós estejamos habituados a ver, até por ser Brasil e tal, né? Muitas vezes, são os filmes do Jeca Tatu, são os filmes, em geral, que usam bons diretores de fotografia que trabalham com cor. E isso daí, imediatamente, né, no início das cores, do uso de cores no cinema, que antes eram todos preto e branco, vocês lembram disso? Verdade. Sim. Né? E aí você pode falar para a gente um pouquinho sobre o curso de cinema que você ajudou a criar, ou eu, criador, não entendi muito bem. Você é o próprio criador? Não, ajudei a criar. Ajudou sim. Fala pra gente sobre isso, que é uma maravilha. Na verdade, nós tivemos pensando lá em Caxias em fazer um curso de cinema
para o morador de Caxias. Ou seja, aquele sujeito ou aquela pessoa que não vai ser necessariamente a diretora do filme, mas que vai atuar no filme diretamente ou indiretamente como costureira, ou Técnico, como não? os técnicos. Pode ser o eletricista, pode ser uma série de coisas, né? Iluminador, né? Iluminador, Que aí é faça mais cenário, que faça a luz. exatamente, Entendi. Bacana exatamente. isso. E nós pensamos nesse tipo de profissional para o cinema. Foi assim que nasceu o E curso. agora, quando é que começa efetivamente? Eu acho que no vestibular do ano que vem já vai constar, Ah, é uma já graduação. é uma graduação. Gente, tem chance de vir para o Maracanã? Não, Não nós tem. não queremos. Ah, não querem. Não. E tem chance de eu ir para lá? Não. Sim. Tá bom, deve dar uma melhorada. É. Não. Porque não sei se o público todo sabe, mas no cinema não existe uma chuva sequer natural. Toda chuva é artificial. Isso já falava já no curso. Tudo que nós vemos no cinema é artificial. Então, o som que se faz no cinema, ele é todo criado ou em estúdio ou em laboratório e tal. Ou vai o técnico e grava o som ambiente, pede silêncio todo mundo e faz ali o som, para ter som de fundo dos ambientes sobre o qual estarão as falas, os diálogos que nós tanto necessitamos para compreender os filmes atualmente. Nossa. Voltando aqui para Ana. Nos filmes, como é que você vê o papel do designer, se ele interfere diretamente na construção desse figurino, ou se não, não tem nada a ver, é o diretor mesmo? Não, interfere. A relação é uma relação dialógica mesmo. Basta ver todos os filmes que a Audrey, né, Audrey Hepburn, ela fez parte, toda a composição do figurino era do Givenchy, certo? Claro que, evidentemente, dali todo mundo, aí pensando na época, olha, né, a gente não pode tirar a coisa do contexto, né? O cinema na época era as influências de hoje, entende? Então você ia ao cinema, quem ia ao cinema? Claro que era classe média alta, não eram as pessoas humildes, nós sabemos muito bem disso, infelizmente, mas é fato. Ainda hoje, né? Exatamente, o preço do cinema não está para... Nossa, se você for comprar uma pipoca, então... Não, acabou. Acabou. Então, diante disso, você tinha como copiar, né, esses modelos via o cinema, via a vitrine e via a costureira, que naquela época se tinha, estou falando dos anos 50, dos anos 60, domiciliar. A gente está falando de bonequinha de luxo. Bonequinha de luxo. Aquilo nossa, é muito lindinho, gente. Muito. É de uma delicadeza, né? Tem aquela outra também que ela fez muito bem, Sabrina. Enfim, tem um repertório incrível, né? Essas parcerias, elas estão cada vez mais fortes. Eu coloquei esse exemplo porque é um exemplo datado da década de 60. A gente está no século XXI. Então, o que eu quero dizer é que o método continua, não no sentido mesmo, mas agora você pode observar, por mais que termine os créditos do filme, se você for procurar qualquer revista digital, vai dizer o sapato foi da marca tal, a bijuteria da marca Y. Olha só como que você acaba absorvendo um mega público. Exato. Né? Exato. Quem não quer ficar parecida com alguém que seja de referência? Não tem como, é impossível. Né? Todos nós, não é mais, acredito eu, é uma questão, sinceramente, intuitiva. Não tem base científica, não tem estudo. É muito mais aquela coisa da percepção de que recursos tecnológicos nós temos no momento que amplia a nossa possibilidade de influência.
Vou dar um exemplo. Na nossa década de 80, aquele filme, Uma Linda Mulher, E aquele vestido, quem não queria aquele vestido Oh, vermelho? meu Deus. E a cinturinha? Meu Não é? Deus. Então, Não cabe mais nada aqui, não, não. fala, né? Então, assim, isso é a referência daquele contexto da década de 80. Agora é isso, você vê qualquer um, sem menosprezar ninguém, mas todo mundo é influência, todo mundo está entrando em contato com marcas para divulgar o produto e, consequentemente, aumentar a venda. Enfim, essa regra do capitalismo que é a mesma, é a busca constante pelo consumo, né? E fundamentando assim, sob o ponto de vista mais teórico, é aquela coisa do Baudrillard, né? A sociedade do espetáculo. E nós vivemos nela, queiramos ou não, Queremos ou não, né? Sociedade do espetáculo. Excelente frase, né? não é? Porque É. é o que faz. Não sei se você já se deparou isso, Ronaldo também, de você querer algo diferente numa loja, mas você não vê. Você sua a camisa porque é tudo igual, Padronizado mesmo. padronizado. E quando você encontra alguma coisa, não, é isso que eu quero, né? Exato. Então, porque foge a essa grande produção, né? Que aí a questão, não estou falando da produção em série, mas estou falando da produção criativa que às vezes ela entrava um consumo diferenciado. Eu acredito até que haja um artista, um designer, que gostaria muito que o que ele está fazendo fosse olhado, mas como não é interesse do capitalismo, ele fica de lado, né? Eu vejo assim, eu sempre gosto de citar como exemplo o Ronaldo Fraga. Para mim é uma referência, tem outros maravilhosos, mas ele é uma referência muito forte, porque ele tem uma trajetória de design com a criatividade e com a questão também política e ideológica. Então, um dos primeiros desfiles dele foi em homenagem ao Zuendio. E na pandemia, ele fez um desfile online com como é que se diz, com essa coisa da linguagem visual em 3D e tal, em homenagem também a Zuzu Angel. Isso é a coisa assim mais linda do mundo. E maravilhoso. Tem no YouTube. Vocês, por favor, assistam que vale a pena. E ele colocava assim, moda é um ato político. Sim. Né? Então, se a gente pensar, ele mostra que o processo criativo dele é longo, a captura do que ele quer representar, e ele é um dos poucos designers que eu vejo agradecendo todo mundo, da costureira, não sei quem. Ai, que bacana. Eu acho isso um ato assim extremamente, digamos assim, de reconhecimento, que se ele é designer, ele não é sozinho. Não. Ele tem uma equipe incrível. É como no cinema. Você Exatamente. tem um monte de gente que está ali, até a mulher do cafezinho, é todo mundo fazendo parte de uma equipe. Exatamente. Né, que não aparece. Não aparece. E assim, ele para mim é uma representação, eu não gosto de citar nomes, parece que você está. Mas é porque realmente ele traz essa coisa das cores brasileiras, dos temas brasileiros, né? Ele não se deixa se seduzir por essa moda europeizada demais. Isso é muito legal. Tá? Isso é muito legal. E ele busca as nossas, não é só nossas raízes, eu estou até empobrecendo. Ele traz as nossas produções culturais, o nosso DNA mesmo Brasil. Então, isso eu acho sensacional que, infelizmente, né, essa coisa da colonização, a gente acaba absorvendo o discurso do colonizado, né? E aí, infelizmente. E tenho certeza que ele não deve também, como é que se diz, ter uma representatividade muito grande no sentido financeiro, né? Se fosse talvez em outro, vamos pensar em França, Milão e tal, seria, vamos dizer, mais financeiramente mais rico, não sei. É isso que eu quero dizer, né? Provavelmente. Aí, pegando esse gancho de valorizar a cultura brasileira, eu queria falar aqui com o professor sobre o cinema que você atualmente está fazendo sobre países com língua portuguesa. Na verdade, não estou propriamente fazendo, estou mais estudando os filmes de língua portuguesa. Por quê? Porque a maioria dos estudos, eles tratam
dos cinemas de língua inglesa e não dos de língua portuguesa, apesar de ter uma produção significativa no mercado mundial. Ou seja, a América Portuguesa, que se resume a Brasil, né? Portugal e a África Portuguesa, ou a África que fala português, que é riquíssima. E é riquíssima principalmente no desenvolvimento dos trabalhos dos videoclipes. Por quê? Porque tem muito mais gente fazendo música e é muito mais simples consumir música do que cinema. É o caso da gente estudar e perguntar sobre os filmes que não dão público, que no caso do cinema brasileiro é um número bastante grande, dos outros cinemas também. Mas do cinema brasileiro em particular é um número relativamente grande. Se a gente pegar o desenvolvimento dos cinemas, nós vamos notar isso, que muitos filmes têm pouco público, um público que não paga o filme. Mas esses filmes são importantes. Por quê? Porque demonstram o financiamento dos governos nos seus cinemas. Claro, gente, nós temos exemplos, muitos exemplos, de filmes que foram realizados, outros filmes que não são realizados e não serão nunca realizados em determinados governos. Vide em Portugal o período do salazarismo, em que é desenvolvido pouco para o momento posterior, sendo que Portugal é desse tamaninho em relação ao Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Quer dizer, então você num estado relativamente pequeno, você consegue mais público do que nos países, ou em Portugal, por exemplo, ou em outros países da África portuguesa. Porque lá, propriamente dito, não há cinemas. Cinema, como nós temos salas no Rio de Janeiro e tal, não há cinemas. Não há. Há países inteiros, países como Cabo Verde, que é um país insular, seria importante um cinema em cada ilha, por exemplo, porque você, para ir ao cinema, você tem que pegar um avião, totalmente impensável. E se você pegar um barco, as ilhas são distantes umas das outras. Quer dizer, não funciona, não rola. Por quê? A questão aí é fundamental, porque eu penso o cinema não a partir do que ele é feito, mas a partir do público que o vê. Por que esse público vê esse filme? É essa a questão que eu me coloco. Por que é que ele vê esse filme? Gente, olha só, vocês podem perceber que esse é um assunto fascinante, que levaria muito mais tempo. A gente talvez faça depois um outro, com outras abordagens que a gente não está aqui mencionando, porque o nosso tempo é limitado. Mas eu quero agradecer a Ana Paula Carvalho. Eu que agradeço. Você vai ter um espaço rapidinho para falar. E o professor Jorge Cruz. Maravilha. Falem, deem seu recado, muito brevemente, por gentileza, suas redes sociais, onde o pessoal pode achar vocês. Bom, primeiramente quero agradecer a nossa querida Miriam, o Ronaldo que está ali, enfim, por ter nos convidado, né, um casal, enfim. Eu acho que eu estou entrando meio como intrusa, mas estou feliz da vida. Você é uma entrevistada. Estou feliz da vida de estar com vocês e socializar um pouquinho do meu conhecimento, né, de algumas décadas de estrada da condição de professora. Contem comigo, eu tenho o Instagram. Eu não sou tanto de rede social. Qual é o seu Instagram? @APL Carvalho _. Mas se procurar na Paula Carvalho, capaz de achar. Né? Capaz de achar. E para vocês rirem, eu só tenho 2 postagens. Eu tenho não sei quantos seguidores, mas é porque eu tenho uma certa resistência não à comunicação. Tanto é verdade que eu tenho 1000 e tantos seguidores. Então é sinal de que eu estou fuçando
pesquisando tudo que tem aí de bom e até mesmo de ruim, porque para a gente saber se é bom, tem que verificar. Mas eu tenho esse contato, né? E, óbvio, com a Miriam sempre presente aí para me auxiliar. Acompanha mesmo. Professor? Ok. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar agradecendo a Ana Miriam e ao Ronaldo, que estão cá. O Ronaldo não aparece, mas ele está ali. Está como eu, vestido de preto. Azul marinho isso, gente. Isso não é preto, Azul marinho? Não. É, isso não Mas é é preto. quase um azul bem fechado. Black. Vocês ouviram a voz dele. Não é mentira. Tem alguém ali. Bom, e a Ana Paula, que me fez e me faz caminhar, por menos que eu queira, por mais que minha preguiça diga não vá, Jorge, eu acabo indo e sempre me arvoro em dificuldades, tanto a nossa filha também, né? A Maria Vitória, que está lá para dentro, não sei se mas só agradecimentos. E a todos vocês por assistirem a esse canal, que é fantástico. Ok, muito obrigado, hein? Vou aproveitar também uma coisa que eu nunca falei, olha, @Ana Piccinini, Instagram. Qual é o seu Instagram, Ronaldo? @professor_Ronaldão. Olha aí. Então, estamos aí encerrando mais um episódio de Hóspedes do Tempo. E quem sabe você vai ser o próximo hóspede a ser entrevistado. Grande beijo. Fiquem com Deus. Llevan pa'l monte.